de João 8,32 diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu não encontrei a verdade do homem. O mundo não tem verdade. O mundo tem uma maquiagem. O mundo está cheio de mentira. Mas a verdade verdadeira é a palavra do Senhor. É por isso que ele, usando João, ele disse: João, escreve aí: e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aqui, nesse texto que eu acabei de ler, eu quero explicar para você, dona de casa, trabalhador, nesse capítulo que foi lido aqui, nós sabemos, louvado seja o nome do Senhor, que quando Jesus estava a caminho, ele encontrou com 10 pessoas. Eu estou dizendo de caminho, eu estou dizendo de palavra, e ali ele encontrou 10 pessoas enfermas, 10 pessoas que estavam precisando de uma cura imediata, uma cura que para a época parecia impossível, porque ali a sociedade desprezava. Talvez você não vai entender esse texto, porque no texto vai dizer que ali, quando aquele povo era leproso, a sociedade da época rejeitava. Ela ali não tinha mais, você não tinha mais contato com essas pessoas, porque essas pessoas eram totalmente contaminadas, porque a lepra da época, segundo a Bíblia, vai dizer que era contagiosa. Então as pessoas tinham medo de chegar até aquele leproso, porque aquele leproso, louvado seja o nome do Senhor, ele não era bem-vindo na sociedade. A sociedade rejeitava. E eu vou abrir um parente aqui, nesse dia de hoje, no século 21, tantos anos se passou esse texto, esse capítulo, essa história, esse capítulo que eu li agora, tanto tempo passou, louvado seja o nome do Senhor, mas hoje também não é diferente não. Nós sabemos que no nosso atual, a lepra, ela é no nosso meio de hoje, ela é até uma enfermidade, mas ela é controlada. Ela é controlada pela medicina, porque a medicina encontrou alguns medicamentos que poderia. Hoje é difícil você ouvir uma pessoa leprosa, porque verdadeiramente é difícil esse tipo de enfermidade hoje. Não estou dizendo que não tem, mas é mais difícil. Mas na época era constante as pessoas ser leprosas, as pessoas ser verdadeiramente ali, ser rejeitada pela sociedade, porque era uma enfermidade que não era bem-vinda naquela localidade. Mas eu quero dizer para você que, ainda que esteja ruim, houve uma esperança naquele lugar. E eu quero falar para você sobre a esperança naquele lugar. Eu quero abrir um parênteses aqui nesta palavra e vou trazer essa mensagem para o dia de hoje. Hoje também aqui neste lugar, talvez eu não estou falando com leproso, talvez eu estou falando com a pessoa que está com uma enfermidade, que os médicos estão dizendo assim, não tem mais jeito. Mas eu quero dizer para você, como teve a oportunidade naquele lugar, que Jesus estava ali e curou aqueles 10 leprosos na hora, eu quero dizer para você também, que Jesus pode te curar dessa enfermidade hoje também. Voltando para a época, Jesus vai em encontro com aqueles leprosos. E aquele leproso, ele falou com o homem certo. Jesus, naquele momento, vamos dizer assim com toda certeza, Jesus era a última esperança daqueles leprosos. Porque aquele leproso, aonde chegava, vocês não são bem-vindos aqui. Porque essa enfermidade nós repudiamos, nós não concordamos, nós não aceitamos esse tipo de enfermidade na sociedade da época. E ali, louvado seja o nome do Senhor, o que aconteceu? Aquele homem, ele se ajuntava e ia para a sinagoga. Era um lugar que eles encontravam ali um refúgio, porque no meio da população não poderia ficar. O que eles faziam? Se ajuntava 10 e ia para dentro de um buraco. Para quem não conhece o que é uma sinagoga, eu creio que os irmãos aqui conhecem. Para você ouvinte,
que não conhece, que está prestando atenção na mensagem, sinagoga é um lugar praticamente dentro de um buraco, um lugar que não tem muita boa vista. Você vai ver lugar que é como se fosse um esconderijo, porque a sociedade estava rejeitando. Então eles iam para dentro de um buraco e ali começava a amargar a sua dor. Começava a amargar essa dor que muitas das vezes, talvez ele sofria mais pela rejeição do que pela enfermidade. Porque é coisa triste. Eu espero que eu estou pregando para a pessoa que nunca foi rejeitada, mas eu vou dizer para você, a pessoa sendo rejeitada também é muito mal, é muito ruim sendo rejeitado, porque Jesus Cristo, Ele veio para todos, Jesus veio para todos, Jesus ele veio para o pobre, mas também veio para o rico, Jesus veio para pessoas que estão perambulando pelos caminhos, mas Jesus também veio para aqueles que têm sua casa própria. Jesus também veio para aqueles que estão na sarjeta, mas também veio para aqueles que estão andando na rua. Jesus ele veio para todos. Aonde você quer chegar, pregador? Eu quero chegar que Jesus veio para todos. E naquele texto que eu acabei de ler, Jesus ele veio para os 10 no exato momento. Mas eu quero falar também de ingratidão. Eu quero falar nesta noite de pessoas que estão me ouvindo, que recebeu a bênção do Senhor, mas também não voltou para agradecer. E eu quero dizer para você, meu amigo, que Jesus Cristo, Ele encontrou com aqueles leprosos. E depois que houve um encontro com aqueles leprosos, Jesus Cristo mudou a sua vida. A Bíblia vai dizer que Jesus curou os 10 leprosos de uma vez só. Porque eles falaram, o que tu queres? Jesus disse, o que tu queres que eu te faça? Jesus, naquele exato momento, curou os 10 leprosos, pastor Valmir, imediato. Mas, e eles ficaram gratos pelaquela grande cura, porque quando vem a cura, pastor, vem o sonho também. Eita, aleluia, isso é forte, hein? Quando vem a cura, você vê que ali, os projetos que foram rejeitados, quando vem a cura, você pode voltar onde que você foi condenado, desprezado, dizendo, nossa, eu estou curado, eu posso ficar no meio da sociedade, porque Jesus Cristo pôde fazer isso. Houve ali um testemunho verídico, verdadeiro. Você, trabalhador, dona de casa, a Bíblia vai dizer que Jesus Cristo curou os 10, mas houve uma ingratidão nesse texto. E aqui eu abro um parênteses para o dia de hoje. Nós sabemos que quando nós estamos fazendo evangelismo na rua, nós sabemos que nós pregamos para todo tipo de pessoa, de ser humano. Pessoas que são crentes, pessoas que não são crentes, pessoas que estão afastadas, pessoas que estão caminhando, pessoas que é de outras denominações, mas nós pregamos a palavra para todos. E eu vou dizer para você, eu tenho certeza no que eu estou falando. Eu estou pregando para alguém aqui que está me ouvindo, que um dia recebeu a bênção de Deus e voltou para trás. O texto vai dizer que aqueles homens, só um voltou para agradecer. O capítulo que eu acabei de ler vai dizer que só um voltou para agradecer aquele grande milagre. E os outros 9, porque o próprio Jesus disse, aonde estão os 9? Eita, aleluia. Aonde está o 9? Porque a cura foi para todos. Jesus não rejeitou ninguém. Vocês eram rejeitados na sua enfermidade. Vocês não eram bem-vindos. Na casa que vocês entravam, vocês não eram bem-vindos, nem entravam, porque os moradores da época não deixavam. Naquele momento ali, Jesus disse, seja curado. E todos foram curados ali naquele exato momento, porque foi o próprio Mestre, o próprio Jesus que encontrou, que teve a oportunidade, deu a oportunidade àqueles 10 homens a voltar à sociedade, voltar a sonhar. Eu também estou pregando para pessoas que também parou de sonhar. Eu estou pregando para pessoas aqui
que está desacreditada. Eu quero dizer para você que os 10 leprosos também estavam desacreditados. Mais uma hora a bênção chegou, pastor. A bênção vai chegar para você também. Eu não sei de quem que você é, pastor. Não sei se você que está perdido, você que se desviou. E eu aprendi uma coisa, pastor Valmir, que muitas das vezes quando as pessoas se desviam, não é por coisas grandes não. Às vezes é por coisa pequena, para de caminhar. E eu vou dizer para você que aquele homem, ele voltou para agradecer a bênção, porque ele reconheceu que o dono da bênção foi o Mestre Jesus. E quantas pessoas não volta hoje para agradecer essa tão boa maravilha que é o que? As bênçãos do Senhor. Se eu estou aqui hoje, eu estou agradecendo a Deus, porque Ele tem me tirado do lamaçal do pecado e me trouxe para o lado de cá da verdade, o lado de cá que você não vai haver em momento nenhum a gente te criticar, em momento nenhum. O mundo te critica todo dia. O mundo, usando outra pessoa que é do mundo também, vai te odiar, vai te cuspir, vai te dizer que você não presta. O mundo é uma confusão, você sabe, porque eu estou falando para gente inteligente. Eu estou pregando para homens e mulheres inteligentes, que nós sabemos que na atualidade o mundo está confuso. Nós não precisamos desse mundo para vir nos elogiar, não. Sabe por quê? O mundo é mentiroso. Jesus é a verdade. Jesus é a verdade que liberta. Jesus é a verdade que transforma. Jesus é a verdade que pode, talvez você, mas eu não sou leproso não, pregador. Talvez você não é leproso, mas você está enfermo. Tem 3 tipos de enfermidade que vai te derrubar se você não olhar para Jesus. Tem 3 tipos: a enfermidade da depressão, daquela tristeza profunda. Isso também é uma enfermidade do século. Muitas das vezes também tem enfermidade que vai te levar para a cova. A Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte. E nós aqui, nós não quer que você morre não. Nós quer que você morre na hora certa, mas com Jesus. Muita gente, pastor e obreiros valorosos, acha que quando nessa terra aqui morreu, acabou. Não! Não entra nessa arapuca não! Quando morrer aqui na terra, você está começando ou na eternidade ou no inferno. Que isso? É a Bíblia que vai dizer. A palavra do Senhor diz que só tem 2 caminhos. Eu queria conhecer o terceiro. Não existe. Só tem 2. Eu já tive o prazer de ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Eu só vi dizer que só tem 2 caminhos. Jesus Cristo, o resto, o único. Esse é o primeiro caminho. O segundo caminho, a Bíblia vai dizer que é no lago do fogo e enxofre, que não foi feito para você imagem e semelhança de Deus. Você é imagem e semelhança de Deus. Você é uma criatura preciosa por Deus. Foi Deus que te criou. E Deus te criou para que você não fique em pecado. Que Deus te criou para que você venha para uma nova luz, um novo caminho, uma nova história. E a palavra vai dizer que só um voltou das suas maravilhosas bênçãos. E Jesus disse assim, mas não foram 10 que recebeu a cura, que recebeu o renovo, que recebeu a mudança de vida? Porque quando Jesus cura, Ele cura mesmo, pastor obreiro. Jesus, Ele não deixa dúvida no coração de ninguém, na mente de ninguém. E a lepra, nós sabemos que a lepra era uma enfermidade terrível. E Jesus fez o corpo dele se transformar num corpo bonito. Porque o nosso Deus, Ele não faz nada pela metade. Jesus curou os 10 leprosos na hora.
e quer te curar também. Jesus quer te transformar também. Jesus quer te dar uma salvação, uma nova vida. Jesus quer te tirar. Talvez você não está leproso, mas está vivendo uma vida de mentira. É uma lepra também. Talvez você não está leproso, mas está vivendo uma vida de fornicação, de adultério. Está usando drogas ilícitas. Se é ilícita para os homens, imagine para Deus. Que isso, mas é verdade. Se a sociedade, os homens aqui da terra já condena, imagine Deus. Jesus quer te libertar. Jesus quer te libertar. A Bíblia vai dizer, e hoje não é diferente não, só voltou um para agradecer. Mas Jesus não se importou com aqueles 9, sabe por quê? Porque uma hora eles iam lembrar. Oh, aleluia, aleluia. Uma hora eles iam lembrar da grande bênção que Deus te deu. Por isso que quando a gente lê esse texto, mas por que eles não voltaram os 9 de uma vez? Não, são ingratos. Eu espero que eu não estou pregando para pessoas ingratas, espero que não. Eu espero que você seja um reconhecedor ou uma reconhecedora, se é que você me entende. Jesus falou para aquele, ó, aleluia, e ele voltou glorificando a Deus. Só um voltou, mas voltou glorificando a Deus. E voltou acreditando, e seguiu a Deus, e glorificava o nome do Senhor. Que nesta noite, noite gloriosa, que nesta noite você que está chegando do seu trabalho, que talvez não entendeu a mensagem, você que passou por aqui, quem sabe você que está do outro lado desse muro, do outro lado dessa casa, quem sabe ou até mesmo ali nesses comércios daqui que estão aqui próximo a essa aparelhagem de som. Quem sabe você um dia encontrou com Jesus Cristo e parou a sua caminhada, achou que é tão difícil andar com Jesus, mas não andar com Jesus é fácil. Eu vou te explicar, e aqui eu finalizo essa mensagem dizendo para você o seguinte: Jesus pagou um preço alto para salvar você de graça, mas o pecado você paga por ele todo dia. Para o pecado todo dia você paga. Jesus, ele te deu a salvação de graça. Jesus, ele sofreu na cruz do Calvário, pagou um preço alto, mas para mim foi de graça. Eu só tive que aceitar ele. Eu só tive, o único preço que eu paguei, pastor Valmir, e obreiro e obreiras maravilhosas, com todo respeito, eu só precisei levantar minhas mãos. Esse foi o preço que eu paguei. Na verdade, isso nem é preço. Eu só levantei minhas mãos: Senhor, aceita a ti. Mas Jesus não, Jesus sofreu por mim. Jesus pagou um preço alto por mim. E você não está sozinho nessa fila não. Tem muita gente, o mundo todo está nessa fila, que Jesus pagou um preço muito alto. Preço de sangue. Ali, quando ele estava lá na cruz do Calvário, ele disse: Pai, perdoa que eles não sabem o que faz. Todavia, não faço o que eu quero, mas faço o que tu queres, porque a minha vontade não era estar aqui não, mas o plano perfeito foi para a salvação. O plano perfeito, pastor Romir e obreiros, foi para a salvação. E Jesus entendeu. Você teria coragem de dar seu filho para alguém ser sacrificado? Claro que não. Pode ser o pior filho, a pior mãe, você não daria em momento nenhum seu filho para ser sacrificado por amor de outros. Jesus não. Jesus, o nosso Deus Todo-Poderoso, no livro de João, no capítulo 14, fala, né? Porque Deus amou, João 3,16, desculpa, vem na mente. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Eu desafio você que está me ouvindo agora, se você tem esse amor. Nem eu tenho, ninguém tem, pastor. O amor
João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus quer te dar vida eterna. Jesus quer te dar a vida eterna nessa noite. Talvez você aí, o inimigo está te segurando, talvez o inimigo está te agarrando aí, não adianta, não é tudo mentira, Jesus, não, a verdade depois, a mentira só prevalece enquanto a verdade chega. A verdade é Jesus. O diabo está colocando na sua mente, nos seus pensamentos, que não vale a pena seguir Jesus. E eu vou dizer para você que vale a pena seguir Jesus, sim. Jesus é a verdade, Jesus é a luz do mundo, Jesus é o único que pode resolver a situação da humanidade, Jesus é o único que pode resolver